Olá a todos, eu sou Silvia, eu sou professora de História aqui da Nova e hoje nós vamos comentar as minhas apostas para o concurso do MP de São Paulo. Então, o título da aula fica enorme. Minhas apostas para a prova de História do concurso do MP de São Paulo para o cargo de auxiliar de promotoria, cargo administrativo. Como é uma aula de apostas, eu estou colocando as minhas fichas em alguns assuntos. Isso não quer dizer que o resto do edital não caia. É onde eu estou colocando as minhas fichas, dado a minha experiência nessa trajetória de concursos e dado também a minha experiência na banca VUNESP. Então, o concurso que você vai fazer para o MP, a banca é a VUNESP, eu tenho muitos elogios a essa banca, posteriormente eu falo. A prova que vocês irão fazer é uma prova de 60 questões de múltipla escolha, dividida em 20 questões de língua portuguesa, 15 de matemática, 5 de legislação, 5 de história, que é o que nós vamos falar hoje, 5 de geografia e 10 de noções básicas de informática. Assim consta no seu edital. São apenas 5 questões de história, mas os assuntos que eles pedem são assuntos densos. Vamos falar sobre a banca da VUNESP. Como eu já adiantei, eu sou uma entusiasta da banca da VUNESP, porque eu acho que a VUNESP consegue mobilizar os conhecimentos históricos de acordo com o nível que eles estão pedindo. Então, se eles estão fazendo uma prova de história, onde o nível de escolaridade exigido é ensino fundamental, são questões adequadas. Se é ensino médio, são outros tipos de questões. Se é ensino superior, outros tipos de questões também adequadas. Para esse cargo, o exigido é o ensino fundamental. Então, tenho certeza que a VUNESP fará questões de acordo com a escolaridade. O que eles pedem, então? Conhecimentos básicos neste concurso é conhecimentos básicos da história do Brasil contemporâneo. Então, não se preocupem. Não vai cair Brasil colônia, vai cair o Brasil do século XX. E só a história do Brasil, não a história geral. Por que eu gosto dessa banca? Porque essa banca trabalha com interpretações de fontes históricas, algo que os historiadores adoram. E o que são fontes históricas? Músicas, jornais, citações acadêmicas, imagens, fotografias. Isso faz com que eles mobilizem o conhecimento do concurseiro a partir de questões, a partir de imagens da história. Então, parte da fonte para chegar à questão. Então, muito comum você ver um cartaz. Esse cartaz faz referência a qual movimento? E a partir da leitura, da interpretação daquele cartaz, você tem que entender aquilo que a questão está perguntando, que movimento é aquele que a questão está perguntando. Eu acho isso muito bacana da prova da VUNESP, acho muito conhecimento de história, muito o ensino de história. Gosto bastante por conta disso. Além disso, a VUNESP pede conhecimento dos processos históricos de determinado período, ou seja, quais foram os agentes históricos, conflitos, entre aspas, eu coloquei aqui espírito do tempo, que é um termo em alemão chamado Zeitgeist. O que isto significa? A VUNESP não está interessada em saber datas. E qual foi a data de tal coisa? Porque esse tipo de questão não avalia. Isso não significa que você não deva ter referenciais cronológicos. Então, a gente vai falar que, por exemplo, era Vargas. Tem que saber que é de 1930 a 1945. Mas não é isso que a VUNESP quer de você. O que a VUNESP quer de você é quais são os processos, por que tal coisa está acontecendo neste momento, o que está acontecendo nesse período, o que tem esse espírito do tempo, esse Zeitgeist, que faz com que os sujeitos se comportem dessa forma. Então, a VUNESP monta questões de história muito bem elaboradas, por isso que eu gosto bastante dessa banca. São questões muito honestas. Vamos lá? Eu explico isso no decorrer das questões que vamos fazer. Ainda sobre o concurso, como eu disse, o que será pedido é a história do Brasil. História do Brasil contemporâneo, segundo o seu edital, está o seguinte. Da Revolução de 30 ao Brasil contemporâneo. A Era Vargas, o Brasil na Segunda Guerra. Era Vargas sempre está aí. Regime militar, que vai de 64 a 85. O golpe de 64, o regime militar. A repressão política e o milagre econômico. O fim do regime militar. Campanhas da Direta Já, que vai acontecer em 84, eleições de Tancredo Neves e José Sarney, de 85, e o último tópico,
presidentes posteriores, ou seja, os presidentes que vieram após a redemocratização, a nova república. Isso é o que o seu edital pede, então, obviamente, todos esses tópicos podem cair. Se vocês separarem, é algo bem reduzidinho da história do Brasil, é de Vargas para frente. Então, a possibilidade de cair um pouquinho de tudo. Mas, nas minhas apostas, e como eu falei, são minhas apostas, o que eu acredito que certamente haverá uma questão sobre. Era Vargas sempre cai em qualquer concurso, mas veja que o edital coloca Era Vargas e coloca um ponto específico da Era Vargas, que é justamente a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Então, eu aposto bastante nesse tema justamente por conta desse contexto específico que vai acontecer na Era Vargas. A entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial vai se dar nesse período. Então, eu aposto bastante nesse tema. Temas do regime militar, o que geralmente os concursos pedem, o que a VUNESP pede, o que também já caiu esse concurso em provas anteriores. Fim do regime militar e campanhas da direta já, ou seja, a redemocratização do Brasil. É um tema sempre muito pedido nos concursos, a VUNESP gosta bastante desse tema e este tema já caiu em provas anteriores desse concurso da VUNESP. Então, essas minhas duas grandes apostas, como eu disse, são apostas. Eu acredito que dentro das 5 questões que você vai fazer, algum desses dois cai, ou cai uns 2, ou cai mais do que isso. Apostas não significa que você não deve estudar o resto. É o que eu acho que é o mais quente, que certamente vai cair. Sabendo disso, vamos lá falar um pouco desses dois temas? Como eu disse, a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Eles pedem isso no edital, é um ponto tão específico da Era Vargas que eu acho difícil não cair. É uma aposta que eu tenho. Vamos pensar Segunda Guerra Mundial, um conflito que ocorre de 1939 a 1945, cujas forças que estavam ali atuando eram as forças aliadas, formadas por Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética. Lembrando que Estados Unidos e União Soviética vão adentrar nessa guerra posteriormente, em 42. As forças do eixo, formada por Itália, Alemanha e Japão. E qual é o papel do Brasil nessa Segunda Guerra Mundial? A princípio, a posição brasileira foi de neutralidade. Getúlio Vargas flertava com ambos os lados. Então, vamos pensar na entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Então, o conflito se inicia em 39. Em 39, a gente está vivendo o período chamado Era Vargas. E, num primeiro momento, a postura do Brasil varguista era a neutralidade. Não estamos nem do lado do eixo, nem do lado dos aliados. Porque Vargas flertava com esses dois lados. Vargas se identificava com algumas políticas do Mussolini. A Carta de Lavoro do Mussolini, muito parecida com a carta que ele vai fazer aos trabalhadores brasileiros aqui no país. Então, há umas semelhanças, há um flerte do governo varguista, sobretudo nesse período, que é o período do Estado Novo, com políticas mais autoritárias. Do mesmo modo, você não podia colocar todas as fichas do lado do eixo. Vargas também colocava umas fichinhas do lado dos aliados, que não é qualquer coisa. Está falando de França, Estados Unidos e etc. Essa posição ambígua do Brasil varguista vai gerar, obviamente, um certo incômodo nos Estados Unidos. O Brasil, um grande país da América do Sul, que está flertando com alguns países do eixo. Isso vai fazer com que os Estados Unidos exerçam uma certa pressão aqui no governo brasileiro para que a gente escolha o lado dos americanos. Só que esta pressão haverá uma contrapartida. E qual vai ser a contrapartida? O Brasil irá receber, a negociação que Vargas faz, empréstimos estadunidenses para a construção das indústrias de base. Lembra que nesse período, o período varguista brasileiro, você tem um grande projeto industrial para o Brasil. As indústrias de base, a siderurgia, a metalurgia, e você precisa de capital para fazer essas indústrias. O governo varguista flertava com um lado, com o outro, para ver de onde sairiam esses empréstimos. O governo americano, temendo que o Brasil fizesse alianças com o pessoal do eixo, fala, não, eu faço esses empréstimos. E concedem empréstimos para a construção
das nossas indústrias de base. A partir desse troco, a partir desse dinheiro que é chegado aqui, Vargas toma um posicionamento e só em 1942 o Brasil rompe relações diplomáticas com o eixo. Então, o Brasil passou a participar do conflito da Segunda Guerra Mundial a partir de 42, rompendo relações diplomáticas com o eixo. Ficou guardado isso? Num primeiro momento estamos em neutralidade, vamos ver qual lado dá mais, e num segundo momento nós estamos com as forças aliadas. A partir daí, o que é criado no país? Em 43 é criado a FEB, Força Expedicionária Brasileira. Em 44, a FEB é enviada à Itália com o objetivo de expulsar o exército do eixo, que ainda residia no norte do país. Então, a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, em termos territoriais, vai se dar muito na Itália, e já mais para o final do conflito. Você vai ter batalhas importantes lá, muitos pracinhas brasileiros vão, e eles são rememorados até hoje dentro da história do Exército. A partir daí, nós temos 1944, que vai ter fim a esta guerra, e a vitória ao lado dos aliados. Então, o Brasil luta ao lado dos aliados e permanece no lado da vitória. Tudo bem? Em termos gerais, é isso que a gente pode falar da participação brasileira na Segunda Guerra Mundial para o seu concurso. Vamos lembrar que o concurso está exigindo conhecimentos básicos e não aprofundados sobre o tema. Vamos responder uma questão sobre? Eu separei questões que caíram em concursos anteriores dessa Banca VUNESP, nesse concurso específico do MP. Então vamos ver o que eles estão mobilizando, o que eles querem saber sobre esse assunto específico. Bora lá? Então vamos lá. Questão. Em relação à participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, é correto afirmar que o país: alternativa A, manteve neutralidade política não participando do conflito. O Brasil não participou da Segunda Guerra Mundial? Acabamos de falar sobre isso. B, enviou apenas um corpo médico para o conflito e não soldados. Então a participação brasileira foi só enviando corpo médico. Não, não foi isso. Alternativa C, lutou ao lado dos aliados, Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética. Não foi exatamente o que a gente comentou? O Brasil luta ao lado dos aliados, que são esses países, e vence ao lado dos aliados. Alternativa C. Por que não a D? Lutou ao lado do eixo, Itália, Alemanha e Japão, embora o governo varguista flertasse ali com a Itália, flertasse ali com a Alemanha, o Brasil, ao fim e ao cabo, não luta ao lado do eixo, luta ao lado dos aliados. E alternativa E, participou do conflito do início ao fim da guerra. Então, deu 1939, o Brasil já estava no meio da confusão? Não. O Brasil vai adentrar neste conflito em 1942. As tropas chegando lá em 1944. Tudo bem? Como eu disse, Banca VUNESP, para esse tipo de concurso, quer conhecimentos mais básicos, nada muito específico. Como esse tema está bem colocado ali do lado da Era Vargas, compõe a Era Vargas, eu aposto nesse tema. Tudo bem? Vamos lá, mais um tema que eu aposto? Continuando aqui. Redemocratização. Esse tema, ele é fichinha em vários concursos que a VUNESP organiza, e neste concurso do MP não é diferente. É um tema muito pedido em História do Brasil. Para a gente entender o que é redemocratização, redemocratizar, a gente tem que entender o período que a gente estava vivendo, que era o período da ditadura militar, onde você não tem tantas liberdades individuais, onde você não tem tantos acessos a direitos, onde você não tem democracia. Redemocratização, voltar à democracia. Então vamos lá. Qual vai ser a característica da redemocratização brasileira? Ela vai ser uma redemocratização lenta, segura e gradual. O nosso processo de retorno à democracia, depois do regime militar, será conduzido pelos próprios militares. Então não vai ser algo abrupto, não vai ser algo brusco. Hoje estamos de um jeito, amanhã estamos de outro. Há tempos que o regime vai demonstrando desgaste.
E há tempos que essa redemocratização vai sendo construída de maneira bem lenta. Tem alguns passos importantes para a gente entender. Primeiro deles, o que vai de fato marcar nosso período ditatorial é o AI-5, que esteve vigente de 1968 a 1978. O que era o AI-5? O Ato Institucional número 5. Falava sobre a suspensão dos direitos e liberdades civis, autorizando o executivo a efetuar prisões sem o direito de habeas corpus e censurando meios de comunicação. Então, é o ato institucional número 5 que coloca efetivamente a gente numa situação sem democracia, sem liberdade, as pessoas eram presas, não tinham direito a habeas corpus, os meios de comunicação não tinham muito como se posicionar contra isso, estavam cerceados. É o período mais rígido que a gente vai ter dentro da ditadura militar brasileira. Em 78, o AI-5 ele é posto de lado, ele é revogado. Então, já mostra que estamos caminhando em direção a uma redemocratização. Dali vem outras etapas importantes que geralmente pedem em concursos. O AI-5 dura esses 10 anos. Em 79, é assinada a Lei da Anistia. O que foi a Lei da Anistia? A absolvição de crimes políticos e a impunidade de crimes de tortura e assassinatos cometidos por militares. Então, durante esse período militar, em especial, mas não unicamente, em especial, o momento que o AI-5 estava em vigor, você teve várias prisões arbitrárias, você teve várias pessoas que foram vítimas de tortura, você teve vários atos contra as liberdades civis, contra as liberdades individuais. Quando o AI-5 deixa de entrar em vigor, o próximo passo é assinar a Lei da Anistia. Como se fosse algo nos seguintes termos. Todo mundo cometeu crimes, hein? O pessoal lá que foi torturado, os torturadores, a galera que foi expulsa porque não cabia nesse modelo de Brasil que a gente queria, todos estão errados. Este é o tom da Lei da Anistia. Todos estão errados de alguma forma, mas esse período passou e agora serão bem-vindos a retornar e os seus crimes serão esquecidos. Qual é o problema? Você tem a absolvição de crimes políticos que foram considerados crimes políticos no período de ambos os lados, tanto do lado da luta armada quanto do lado dos torturadores também. Então, aqueles que torturaram pessoas que absolutamente não tinham nada em conta, nada contra essas pessoas, também foram absolvidos de seus crimes. Então, foi uma anistia geral, foi a forma como a gente lidou com o nosso passado de tortura. Todos foram absolvidos. Depois da lei da anistia, o próximo passo que caminha em direção à nossa redemocratização é o movimento das diretas já ou emenda constitucional Dante de Oliveira, que é a mesma coisa, uma movimentação que vai acontecer entre 83 e 84. O que eram as diretas já? O retorno das eleições diretas. O projeto foi recusado pelo Congresso e a sucessão presidencial se deu por eleições indiretas. O movimento das diretas já nos anos 80 vai se dar no momento de saturação do regime militar. Então, aquilo lá vem se desgastando, vem se alongando, postergando por muito tempo, e você tem, obviamente, um cansaço da sociedade brasileira no que diz respeito à forma como as eleições eram conduzidas. Você tinha já algumas eleições abertas, mas você não tinha um processo de eleições direta para o cargo majoritário de presidente. Chega o ano de 84 e os meios de comunicação, a população civil, os movimentos sociais começam a se organizar em direção às eleições diretas. Daí o nome, Direta Já. Isso mobiliza muito a sociedade brasileira. Várias passeatas, várias manifestações serão feitas, marcadas. A de São Paulo vai ser absolutamente conhecida, vai mobilizar muita gente. Isso traz um frescor novo, era aquilo que a população desejava naquele momento. Porém, o movimento das diretas já, embora ele tenha todo esse brilho, esse frescor, essa população caminhando em direção a eleições diretas, o movimento ele vai ser frustrado porque o Congresso decide que as próximas eleições para presidente não serão diretas, e sim indiretas, que é a eleição que vai dar vitória a Tancredo.
Então, o Direta Já é um movimento super importante para mostrar essa força, essa vontade da sociedade brasileira por eleições diretas, mas será um balde de água fria, porque as eleições diretas não virão neste momento, virão depois. Tudo bem? Em linhas gerais, a gente pode falar isso sobre o nosso processo de retorno à democracia. E eu acho que esse processo vai cair. Vamos botar isso numa questão que também já caiu em concurso de VUNESP. Então, nós temos uma imagem. O que eu falei? Que a VUNESP gosta de trabalhar fontes históricas. É imagem, é música, é recorte de jornal. Aqui nós temos uma foto. A questão diz o seguinte. A imagem a seguir refere-se ao movimento da década de 80, que contou com grande participação popular em várias cidades do Brasil. Aí, o que nós temos aqui na imagem? Faixas, e você consegue ler, pelas diretas já. São Paulo pelas diretas já. E o pessoal caminhando em cortejo, segurando essas faixas. Mais explícito impossível. Que movimento é esse que está sendo retratado nessa imagem? O movimento das diretas já. Vamos ver o que as alternativas nos trazem. Assinale a alternativa que indica corretamente o objetivo deste movimento. Então, estamos falando das diretas já. E qual era o objetivo das diretas já? A. Devolver à população o direito de votar nos candidatos à presidência do país? Sim. Diretas já é eleições diretas para o cargo de presidente. Infelizmente não dá certo nesse período, mas era isso que o movimento pedia, eleições diretas. A alternativa A, por que não a B? Anistiar os presos políticos e permitir o retorno dos exilados ao Brasil? Isso é a lei da anistia. A anistia ela vai anistiar os presos políticos e trazer o retorno dos exilados no Brasil. Isso é num outro momento, não é o direta já. C, por que não a C? Reajustar o salário mínimo de acordo com os índices reais da inflação? Não era esse o objetivo da direta já. D, autorizar a justiça comum a punir políticos envolvidos em crimes de corrupção? Nós não estamos nem ainda no Brasil democrático, imagina chegar nessa pauta. E permitir que leis propostas pela população fossem discutidas no Congresso Nacional. Não era isso que era pedido. O que era pedido é, nós queremos eleições diretas para o presidente do Brasil. Tudo bem? Isso foi o que eu montei para vocês. Eu espero ter ajudado. Essas são as minhas apostas para o concurso de MP. Como eu disse, são minhas apostas. Não significa que o resto do edital não possa cair. Pode cair? Claro que pode cair um bocadinho de cada. Mas, sem dúvida, eu aposto em questões sobre Brasil Segunda Guerra Mundial, de alguma forma, e aposto em Brasil Redemocratização. Espero que as minhas apostas estejam corretas, da mesma forma que espero ter ajudado você nos seus estudos. A gente se vê no próximo vídeo. Até!